Boa tarde, gente. Eu vou começar a compartilhar. Enfim, eu faço essa docência orientada 1, que é uma disciplina do mestrado, que eu comecei a fazer ano passado, saí da graduação, já entrei no mestrado. E tem essa disciplina porque eu também possuo a bolsa da CAPES, então é uma obrigação a gente fazer 2 docências orientadas. E então essa é a primeira que eu estou fazendo. E eu me interessei justamente pela temática. Quando eu vi lá que tinha essa na grade, eu já corri falar com a professora para chegar antes que outras pessoas, porque eu gostei da temática e percebi que poderia me ajudar em vários sentidos. E eu teria que fazer somente 15 horas de docência orientada, mas eu conversei com a professora e ela tinha me falado que eu estava convidada a participar das outras aulas também. E foi muito bom para mim durante todo esse semestre, porque foram textos que eu não conhecia, debates que eu não conhecia. Então, tudo isso me ajudou bastante, porque na graduação, e acho que eu senti falta dessas leituras, dessa teoria feminista realmente nos textos. Então, foi algo bem positivo. Eu indiquei 2 textos para lerem, eu não sei se todo mundo conseguiu ler também. Então eu pensei, vou colocar 2 textos, e daí vocês podem escolher um para ler, talvez um que seja mais fácil, ou que seja o menorzinho, que é o próprio da Lélia. Mas eu olhando esses textos de novo, eu acabei que eu não fiquei tão focado neles. Eu acabei pegando alguns conceitos principais, pegando outras ideias para não ficar tão focada. Então não vai dar para esgotar todo o debate, porque são muitas ideias que eles trazem. Quem leu os 2 ou quem leu só um pode perceber isso. E se faltar alguma coisa que vocês acharam principal, vocês podem falar no final ou no meio da aula, porque como eu disse, não, infelizmente não dá para esgotar todo o debate em uma ou 2 aulas. Então, o título é Uma História Decolonial, as mulheres negras e o feminismo negro, elementos para a grande história. E aqui eu trouxe 3 conceitos básicos que vão acabar norteando a aula e essa minha fala também. E o primeiro desse conceito que eu queria comentar com vocês é sobre a invisibilidade. É a invisibilidade que acaba norteando as mulheres negras na sociedade inteira, na historiografia também a gente percebe isso, e nas aulas a gente comentou sobre mulheres de modo geral, mas a gente pode ainda fazer um esforço para fazer o recorte de mulheres negras, e também na academia, né, como essas mulheres são vistas e invisibilizadas. Então ali eu trouxe uma frase, no grito não somos escutadas, e no silêncio também não somos ouvidas. Então, basicamente, uma pergunta, o que a gente pode fazer para ser ouvida para a sociedade que é racista? Eu trouxe uma mulher importante que não sei se todo mundo conhece, mas ela é bastante citada, que eu não sei falar o nome dela direito, mas eu vou falar aqui que é Sojourner Truth, que ela é uma mulher negra, ela é abolicionista, uma cristã metodista estadunidense que ela nasceu escravizada e que em 1851, em uma convenção dos direitos das mulheres em Ohio, ela apresentou um discurso que o título é E Eu Não Sou Uma Mulher. E eu convido todas vocês a procurarem depois esse discurso dela, porque ele é muito importante, ele é muito potente. Se a gente pensar que ela está dizendo isso na frente de várias mulheres e homens brancos em 1851. Então, há muitos anos atrás, esse debate já estava sendo feito, e ela se questionando e questionando as outras pessoas se ela não era uma mulher propriamente. E tem até um livro da Bell Hooks que se chama Eu Não Sou Uma Mulher, onde ela discute essas principais questões. E nesse discurso ela fala sobre os direitos das mulheres na sociedade. Ela estava percebendo que tudo que estava sendo debatido ali não tocava principalmente as mulheres negras. Estavam falando mais de mulheres brancas sobre o seu próprio contexto. Então foi isso que ela quis falar nesse discurso, que eu vou ler ali aquela partezinha. Abre aspas. Aqueles homens ali diziam que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens e devem ser carregadas para atravessar valas, que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens ou a saltar sobre poças de lamas, e nunca me ofereceram melhor lugar algum. E eu não sou uma mulher? Olhem para mim. Então, todo o tempo ela está desse discurso, ela está se questionando se ela não é uma mulher, porque o tratamento dado a mulheres brancas é tão diferenciado do que para ela, que é uma mulher negra, que foi escravizada e que também ela faz parte de uma comunidade de fé, que é uma igreja metodista.
Então, são vários recortes que perpassam ela e ela está se questionando isso e colocando isso em pauta em 1851, para a gente perceber que não é também um debate atual, que né, começou há 30 anos atrás, com algumas escritoras, não. Começou esse debate há muito mais tempo do que a própria Sojourner Truth, mas ela é uma das principais que começam esse debate. É importante a gente falar sobre isso e dar visibilidade, porque naquele momento desse discurso ela estava se sentindo bastante invisibilizada, ainda mais, como eu disse, por ser um público majoritariamente branco, feminino também, masculino, e ela comentou sobre isso. Então, um dos conceitos principais que eu queria deixar para vocês é essa questão da invisibilidade, que a gente vai falar durante um pouco dessa aula, vai estar permeando tudo isso. E essa questão da oratória dela mesmo, que chegava a conquistar e convencer as pessoas, a forma que ela falava, como ela expunha as questões dela. Então, quanto isso foi importante para ela se posicionar também enquanto mulher negra naquele espaço. Porque podiam descredibilizar ela por ser analfabeta, por não saber ler, não saber escrever, mas uma das coisas mais importantes que ela tinha era conseguir falar tudo isso, todos esses problemas. Enfim, ali outro conceito básico que eu coloquei, que é um dos conceitos chaves da obra e da Lélia Gonzalez, que a gente vai falar um pouquinho mais depois, é o feminismo afro-latino-americano. Então, eu não saberia conceituar isso melhor do que realmente está escrito ali, que eu peguei um recorte do texto dela, que é os debates de mulheres latino-americanas e caribenhas, que têm como proposta pensar o feminismo desde o Sul, um feminismo descolonizado que atenda e inclua as mulheres que estão atuando desde as margens, com o intuito de construir modelos alternativos de sociedade. Então, é realmente isso que diz aqui, pensar essa questão do feminismo desde o Sul, não pegar a Europa e o próprio Estados Unidos, assim, propriamente, como um exemplo e colocar como se fosse um modelo pronto para a gente. É construir um feminismo próprio que seria afro-latino-americano. E é essa ideia que a gente vai debater um pouquinho melhor depois, que ela traz e que é básico do conceito da Lélia, mas que também é construído por outras mulheres em outros lugares, aqui no Brasil também, mas na América Latina, que ela consegue construir esse conceito importante que faz parte das obras dela. Sobre a interseccionalidade, esse é um conceito que pode soar um pouquinho até complexo, porque eu tive uma dificuldade ainda tenho dificuldade para entender ele. Eu acho que tem algumas coisas, principalmente quando a gente está falando de teoria feminista, que as pessoas pegam alguns conceitos e acabam tentando simplificar e ele acaba fugindo do verdadeiro significado dele. Mas, enfim, eu trouxe aqui para comentar um pouquinho, para vocês pesquisarem também um pouquinho mais. Eu coloquei ali no cantinho um livro de interseccionalidade da Carla Cotirene, que faz parte daquela coleção Feminismos Plurais, da Djamila Ribeiro. São livros bem pequenininhos, livros de bolso mesmo, que são bem baratos. Eles não são tão caros. E eu tenho ele. Eu indico para quem quiser saber mais, quem quiser ler mais sobre também, fica aí a dica desse livro. Mas a autoria desse conceito não é da Carla Cotirene, que é uma escritora baiana, é da Kili Crenshaw, que é uma intelectual norte-americana, jurista e defensora dos direitos civis e da negritude. E ela define interseccionalidade como formas de capturar as consequências da interação entre duas ou mais formas de subordinação, sexismo, racismo e patriarcalismo. Porque é o que muitas mulheres negras falam, que a gente perpassa uma dupla opressão, que é a questão de ser mulher e a questão de ser negra. Então, como a gente vai trabalhar isso separado? Como eu vou trabalhar somente minha negritude ou somente a questão de ser mulher? A gente tem que interseccionalizar tudo isso, e nessas obras da Crenshaw e de outras pessoas que estudam sobre o tema, vão trabalhando como pode ser feita essa junção do gênero, da raça, da classe também, de uma forma interseccional. No segundo texto, inclusive, já comentando um pouco sobre ele, como eu disse, eu vou acabar passando algumas coisas antes, a autora comenta que poucos são os trabalhos no Brasil que falam sobre interseccionalidade, mas parece assim, das coisas que eu leio, que eu vejo, que os trabalhos vêm aumentando muito realmente nos últimos anos, que conseguem trazer o conceito de gênero e de raça, assim, juntos, interseccional. E então pode ser que está acontecendo realmente uma mudança,
principalmente porque algumas obras dos Estados Unidos, e não é querer importar algo de lá, mas são obras importantes, obras bases, estão sendo traduzidas nos últimos tempos. Então, essa é uma temática bem importante, mas como eu disse, ela é bem complexa. Essa definição que eu coloquei aqui da Crenshaw é só o básico, é só o começo, porque tem muita mais outras coisas para a gente pensar desse entrecruzamento entre gênero e raça. Eu trouxe algumas mulheres negras importantes para a gente conhecer e reconhecer. Isso pode parecer até um ultraje, porque eu trouxe só 3, e eu sei que existem muitas mais que não são famosas, outras que são mais conhecidas. E essas eu acredito que têm um pouco de visibilidade, mas não tanto também quanto deveriam. E quando eu estava montando, depois que eu montei esses 3 nomes e pesquisei um pouquinho sobre elas, eu percebi que eu trouxe somente mulheres que tiveram dentro da questão, tiveram dentro da academia, que fizeram parte dessa vida intelectual, passaram por mestrado, doutorado, algumas viajaram para fora, inclusive, mas que eu não trouxe também algumas mulheres negras que não passaram por esse meio da academia. E eu queria só deixar aqui registrado que existe, sim, outras mulheres. Eu cito a Carolina Maria de Jesus, que é uma das escritoras mais negras, mais brilhantes, inteligentes que a gente tem também no Brasil, que eu acho que a maioria que conhece, mas só para deixar registrado mesmo o nome dela. A primeira que eu trouxe é a Maria Beatriz Nascimento, que eu acho que entre as 3 talvez seja menos conhecida por alguns. E ela é sergipana, que veio para o Rio de Janeiro, se formou em História, fez pós-graduação, e ela é reconhecida principalmente pelas temáticas dela no debate racial. Ela é importantíssima, principalmente também na questão da historiografia sobre quilombos. Ela estudou muito sobre isso como historiadora, e aí que vem uma certa problemática, porque ela é pouco citada, mesmo tendo artigos escritos sobre, mesmo tendo livros, ela é pouco citada na historiografia sobre escravidão e sobre quilombos. Então aí que a gente percebe mais um pouco dessa invisibilidade dessas mulheres, e ela já faleceu, ela é falecida, eu não lembro assim há quanto, foi em 95, então fazem 25 anos, mas o contexto da morte dela também é muito trágico, porque como militante, enfim, participando da vida social, assim, da militância, ela se indignava com muitas coisas. E ela tinha uma amiga próxima que sofria abusos físicos, psicológicos do marido, e nisso ela se meteu nas brigas e, enfim, sempre estava comentando com essa amiga dela, e ela acabou sendo morta por esse homem em 95, porque realmente ela não tinha essa separação da parte teórica, da parte da academia, da vida dela, porque ela levava isso para a prática também. Então ela não podia também deixar uma amiga dela sofrendo tudo aquilo, não tomar alguma atitude, mas infelizmente ela acabou sendo morta, né, sendo vítima de um feminicídio também há algum tempo, senão ela poderia sair até hoje contribuindo com a gente, escrevendo, falando, de diversas formas, mas apesar de não estar mais aqui, o que ela deixou também precisa ser resgatado hoje em dia, precisa ser tirado da invisibilidade, tanto a memória dela, a história dela, tudo que ela contribuiu, quanto esses textos que ela contribuiu para a historiografia também. Então eu não conhecia ela, eu conheci ela há pouco tempo, não faz muito que eu conheci a Maria Beatriz Nascimento, e agora eu fico pensando, quando eu for construir, fazer alguma aula sobre, tiver que citar quilombo, escravidão, ela com certeza vai fazer parte da minha bibliografia para pesquisar sobre, porque realmente tirar da invisibilidade nas pequenas coisas, né? E citar ela também sempre quando puder, porque ela realmente foi meio importante, as obras dela tiveram uma contribuição gigantesca. E a Petronilha Beatriz Gonçalves, enfim, é por ordem das fotinhos ali, acho que vocês estão reconhecendo. A Petronilha é uma mulher negra gaúcha, que já veio algumas vezes em Santa Maria, na UFSM até. A gente tentou trazer ela para o CONEP de 2019, mas não deu muito certo. Enfim, ela já é uma pessoa idosa, então seria muito difícil a questão da locomoção. Hoje em dia ela está entre Porto Alegre e Brasília, alguma coisa assim, mas não deu para trazer ela. Mas ela é outra intelectual brilhante que faz parte da academia. Ela se formou em letras também, e ela tem um trabalho muito reconhecido no movimento negro gaúcho, mas também no movimento negro do Brasil. E além dessa importância toda que ela tem nas obras, nos livros e artigos, ela foi conselheira da Câmara de Educação Superior
E daí ela foi redatora do parecer da Lei 10.639, que obriga o ensino de História e Cultura afro-brasileira. Então ela tem essa parte, tem essa função também como redatora, e por isso que ela é importante, porque ela fez parte desses debates, contribuiu com tudo isso. Então a gente tem uma mulher negra gaúcha fazendo parte disso, é muito importante e merece realmente muito reconhecimento. Ela fez o doutorado dela em Paris, e lá ela comenta, além das entrevistas dela, que ela cresceu muito, porque ela teve contato com pessoas de todas as partes do mundo. Então, através de debates e outras questões, ela conseguiu crescer bastante enquanto pesquisadora, depois para voltar para o Rio Grande do Sul e também contribuir com o movimento negro daqui. Algo que me incomoda muito, na verdade, é que o movimento negro geral, assim, os movimentos negros, né, não existe só um, mas principalmente do Sudeste, acaba não reconhecendo tanto o movimento negro aqui do Rio Grande do Sul, sendo que, na verdade, em 1978, foi em Porto Alegre que foi criado o Dia da Consciência Negra, né, como 20 de novembro. Então, eu sinto muita falta disso, muita gente fica falando, que o Sudeste, movimentos negros de lá, sendo que aqui que foi criado e aqui que tem um protagonismo enorme, e é aqui que a gente tem Oliveira Silveira, Bides Nascimento, e tem a Petronília Beatriz Gonçalves, mas que também é muito importante para a gente conhecer e tirar da invisibilidade esse movimento negro gaúcho, e inclusive a figura de uma mulher negra. Agora, eu vou apresentar aqui a Conceição Evaristo, que ela também é uma das maiores escritoras do Brasil. Ela é romancista, ela é poeta, contista, já foi homenageada e vencedora do Prêmio Jabuti, também, que é um dos prêmios mais importantes da literatura. E no começo ela também trabalhou como professora na rede pública de ensino. É importante registrar isso, que ela conseguiu também fazer parte dessa rede pública e mudar algumas... É muito interessante ver a entrevista dessas mulheres e da Conceição também, porque ela falando de alguns alunos que ela lembra até hoje, que hoje viraram escritores, que, enfim, ela foi exemplo para essas pessoas, falando principalmente de outras meninas negras, né? Então ela fez parte dessa rede pública. A Conceição nasceu em Belo Horizonte e ela teve uma infância muito difícil, muito complicada, porque ela... Não, ela não tinha... Acho que ela tinha 5, 6 irmãos, mas enfim, a infância dela era bem pobre, assim. E ela veio para o Rio de Janeiro, onde ela conseguiu se graduar em letras, e aos poucos ela foi conquistando espaço dentro da academia propriamente. E a gente se cobra muito, né? Nós, assim, agora de modo geral, de publicar as coisas muito cedo. Tem que publicar um livro, tem que publicar um artigo, alguma coisa, com 20 anos, 22 anos. Mas a Conceição, somente com 44 anos, ela veio a publicar o seu primeiro artigo em uma revista assim, especializada sobre os estudos da negritude e de contos também. E a gente sabe que não é fácil esse mercado de literatura, de venda de livros ou de contos, de publicação mesmo, mas a gente pode perceber que talvez não, com certeza, é mais difícil para mulheres negras. E para Conceição Evaristo foi, porque ela escrevia desde muito cedo, desde criança. E pensem, só com 44 anos ela faz essa publicação e começa a ter uma certa visibilidade. Então, seja na escrita, seja na TV, em vários outros lugares, essas mulheres negras têm uma certa dificuldade de conquistar o seu espaço. Vamos dizer que não existe, mas demora um pouco de tempo. E outro exemplo que eu tenho é na TV, na verdade, que é a Viola Davis, que, enfim, participa de várias séries, é uma das maiores atrizes do mundo, eu considero. Eu considero o Oscar, também considero várias pessoas. E a Viola também conquistou o espaço dela na TV muito tarde. E a gente pode perceber que na escrita, daí na TV, em outros lugares, essas mulheres, às vezes mulheres brancas, conquistam sem nem muito talento, não precisa muita coisa. As mulheres negras, o caminho é bem mais complicado e bem mais difícil. Mas, enfim, elas conseguiram, a gente tem aí vários exemplos. E outra coisa que eu queria comentar sobre a Conceição é para vocês lerem os contos e os livros dela, para quem ainda não teve oportunidade. E eu indico Ponciá Vicêncio e Olhos d'Água, que são livros... Ponciá Vicêncio é um livro de literatura, assim, é uma história que ela conta, e Olhos d'Água são contos, é um livro de contos. São todos muito fortes, não são histórias fáceis, assim, confortáveis de ler, mas são muito interessantes para a gente entender um pouco da obra da Conceição. Então, eu indico começar por eles, Olhos d'Água e Ponciá Vicêncio.
e entender um pouco da escrita dela, porque ela cunhou um termo que se chama escrevivência, que a Constituição tem muito disso de inventar algumas palavras, de mesclar essas palavras e criar alguns conceitos. E ela chama escrevivência como um procedimento narrativo que mistura invenção e fato. E é isso que ela consegue fazer em todos os contos dela, em todos os livros, que ela conta de uma história particular, algo que acaba apontando também para o coletivo. E Olhos d'Água tem vários protagonistas, a gente pode perceber também o protagonismo de mulheres negras na história delas. E eu não precisa citar que é uma mulher negra que está fazendo parte ali, porque a gente já sabe do que ela está falando e como ela está falando. Agora, eu vou falar um pouco sobre pluralidade e diversidade das mulheres negras. Pode parecer um pouco fora do contexto, mas eu acho que depois vocês vão acabar entendendo por que eu estou falando disso. Pluralidade por quê? Só para denotar que nós, mulheres negras, não somos todas iguais. Não só de aparência, porque às vezes também as pessoas acabam achando que são a gente todas iguais de aparência, mas também de pensamento. A gente não precisa concordar em todas as coisas, em todos os debates. Dá para ter uma discordância que é amigável ou não tanto. E é isso, a gente não concorda com tudo e por isso que eu falo de pluralidade e a diversidade que a gente tem entre todas nós, porque por muito tempo, e ainda as pessoas acabam nos colocando em uma caixinha de um pensamento único, igual, se discordar, vocês estão acabando com o movimento. E não é bem assim. Eu quero trazer um debate que está acontecendo, inclusive, nesse momento agora, que é sobre o Big Brother Brasil, que quem não está olhando, com certeza está acompanhando no Facebook, no Twitter, em qualquer outro lugar, tenho certeza disso. E, enfim, tem uma mulher no Big Brother, que é uma cantora famosa, a Carol Conká, que está tendo comportamentos que todas as pessoas aqui de fora estão achando ruins. Pelo menos, enfim, nada legais, não vou entrar aqui em detalhes. Mas muitas outras mulheres negras estão discordando dela, pontuando os erros que ela está cometendo lá dentro. E a gente viu, assim, no Twitter, em outros lugares também, algumas pessoas falando: mas como assim? Vocês estão discordando da Carol Conká, mas tu é negra, não pode discordar dela, coisas assim. Só que por que a gente não pode discordar? A gente não, eu repito aqui, a gente não tá dentro de uma caixinha, sem entrar no mérito do cancelamento, né, aquelas coisas que a gente sabe que acontece, mas a gente vai discordar, vai pontuar algumas coisas, porque não somos realmente todas iguais. E aqui, eu trouxe alguns prints do Twitter, porque é lá onde eu vejo alguns debates que, apesar de não poderem ser muito aprofundados, eu acho que pode lançar algumas ideias pra gente. Ainda falando da diversidade, nesse tweet aqui, que deu uma certa viralizada ali pelo Twitter, a menina falou: quando vocês falam para as pessoas lerem autores pretos, autoras aqui também falam, vocês se lembram de incluir os que escrevem fantasia, romance, poesia, ou são só autores que falam sobre racismo mesmo? Então, é uma pergunta que eu faço para vocês, e vocês não precisam responder, mas pensem sobre isso, porque o ano passado a gente teve todo um debate que falou sobre isso, falou sobre diversidade. Algumas pessoas indicavam escritores negros, mas eram só escritores que falavam sobre racismo. Sendo que a gente pode escrever sobre muitas outras coisas, sobre ficção científica, sobre terror, sobre outros gêneros que não englobem e não falem somente sobre racismo. Então isso é importante, é um ponto que eu deixo para vocês pensarem, refletirem, levarem para outros lugares também e mudarem um pouco talvez a leitura do que vocês estão fazendo. E eu queria citar uma autora que escreve ficção científica, que é a Octavia Butler. Eu acho que eu não comentei com a professora que ela foi a professora Nikellen, a primeira a me indicar Kindred, do Octavia. Depois eu recebi vi em vários lugares esse livro, mas ela foi a primeira a me falar e eu fiquei simplesmente admirada com a história que ela contou, foi um resuminho bem breve, assim. E eu comprei o ano passado o livro, li o ano passado, e foi com certeza a melhor leitura do meu ano. E eu reli de novo esse ano, porque eu tive que debater ele com umas amigas no grupo. E foi, assim, relendo de novo, foi outra leitura maravilhosa. Então, eu indico para vocês a Octavia Butler. Esse livro específico é Kindred. Depois eu vou falar mais um pouquinho dele para apontar alguma coisa. Mas ela escreve sobre ficção científica. Ela é uma mulher negra que já é falecida, mas ela revolucionou muita coisa nesse meio literário da ficção científica, que é grande parte dominada por homens brancos, e ela conseguiu escrever e está aí sendo traduzida algumas outras obras dela, que ainda não tinham chegado, e ela é fantástica, é muito boa. Indico para vocês. Antes de falar propriamente também sobre feminismo negro, eu não sei se vocês já ouviram falar de mulherismo africana.
que é um conceito que eu também há pouco tempo ouvi falar e comecei a ler algumas coisas para essa aula, porque eu acho que é importante a gente saber de outras questões que não são só o feminismo negro, mas que abarcam outras mulheres negras. Então, como eu disse, eu não tenho tanto conhecimento sobre esse conceito, mas vou aqui trazer algumas coisas para vocês. Esse tweet deu uma viralizada no Twitter também, e ele foi escrito por uma menina negra, que tem 15 anos, mas ela é daquelas meninas que são super pra frente, super inteligentes, e ela tem uma certa visibilidade no Twitter. E ela comentou que não se considerava feminista, não era nem feminismo negro, nem nada disso. E causou muita polêmica, e todo mundo começou a falar, mas como assim? E outras mulheres negras começaram a se posicionar como não feministas. Daí, mais uma vez, começaram a falar, como assim? O que vocês são, então? Vocês não apoiam o feminismo? O que acontece? E daí essas mulheres começaram a se identificar com o mulherismo, a falar que se identificavam com o mulherismo africano. E aqui a gente tem um tweet da Fatou, dessa menina que eu falei, que ela comenta sobre o feminismo, ela considera o feminismo muito eurocêntrico, dessa visão ocidental excludente, e ela tem algo que representa ela de verdade, que seria, depois de outros tweets ela fala, esse mulherismo africano. Então, em palavras básicas, assim, elas consideram que a mulher negra está muito mais próxima do homem preto que da mulher branca, em termos de compreender as dores que o racismo traz, mesmo em relação à sua posição na pirâmide social. Então, consideram-se a raça antes do gênero. E isso é muito polêmico, gente. Isso não tem noção, assim, do quanto que eu fui ler outras coisas e perceber as discordâncias que se tem entre o feminismo negro e o mulherismo africana, principalmente essa questão da raça antes do gênero, porque parece daí que o viés interseccional não cabe nessa questão, porque eu vou colocar uma coisa acima da outra. Então, é um debate que vale a pena acompanhar, é realmente bem interessante. Aqui tem os 3 princípios básicos do mulherismo africano, que são o matriarcado, mulheres como centro da comunidade, pan-africanismo, negros são africanos do continente da diáspora porque fomos tirados de lá por sequestro. E afrocentridade, de por e por negro, por e para negros. O Black Money, por exemplo, é aquela questão do dinheiro girar somente entre negros, assim. E eu coloquei ali até o símbolo de uma pantera negra, porque eu li alguns artigos que acabavam identificando o mulherismo africana, e é africana mesmo, não é africano, porque é africana, porque traz de todo o continente, porque Pantera Negra acaba trazendo, a gente pode identificar um pouco desse viés dentro do filme, tanto com as mulheres principais do exército dele, que quem assistiu, não sei se muita gente não chegou a assistir esse filme, quem ainda não assistiu, ele é maravilhoso, indico. Tem o exército dele que é composto somente por mulheres, então a gente pode perceber um pouco do matriarcado. Em uma das falas do filme, o vilão, entre aspas, né, ele afirma que todos vieram da África, então a gente deveria se beneficiar disso. Então vem o panafricanismo e a afrocentridade aí. Então são várias coisas que a gente pode perceber esse paralelo do Pantera Negra com o mulherismo africana. E como eu disse, é um conceito, é uma vertente que eu não sei se eu apoio, ainda tem uma certa confusão sobre, mas é algo que a gente deve comentar e falar sobre e debater, porque é importante saber que outras mulheres se identificam com outra vertente, não somente com o feminismo negro. Aqui agora a gente vai falar sobre a Lélia Gonzalez, que vai guiar toda essa aula, que já começou basicamente. Um pouco da história da Lélia. Ela nasceu em Minas Gerais, filha do negro ferroviário e de uma mãe indígena, que era doméstica. E ela era penúltima de 18 irmãos, então ela tinha uma família bastante extensa e acabou se mudando muito jovem para o Rio de Janeiro com seu irmão, que era jogador de futebol, e ela mesma foi torcedora, e alguns textos, isso até também é pontuado, incondicional do Flamengo. E ela acabou se graduando em História e Filosofia, exercendo a função de professora na rede pública. Depois ela fez pós em outras áreas e exerceu também o cargo de professora universitária na PUC, do Rio de Janeiro. Ela se destacou principalmente pela importante participação que ela teve no movimento negro, no MNU, do qual ela foi uma das fundadoras. Também ela teve participação na fundação de partidos políticos, que agora não tenho certeza de quais, se são PDT ou PT, não lembro, alguma coisa assim,
por isso que eu não vou afirmar. Mas, enfim, ela tem uma obra gigantesca. Enfim, aqui tem os principais textos da Lélia Gonzalez. Muitos desses textos dela não tinham sido publicados em formato de artigos ou também em alguns livros. E às vezes eles são de conferências que ela participou. Então, algumas pessoas digitavam, enfim, os textos delas. Então, eles estão meio soltos em algumas questões assim, da internet. Só que tem esse livro que foi lançado, eu acho que ano passado, ou 2020 ou 2019, que é Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, que acaba juntando alguns dos artigos dela. Eu acho que ele está mais ou menos na base de R$40 na Amazon. E eu creio que vale muito a pena comprar, porque condensa esses artigos dela, fala mais um pouco sobre. Então, acho que é importante também dar mais essa visibilidade. Mas eu creio que é nos únicos livros no Brasil, por enquanto, que tem essa condensação dos artigos da Lélia. Aqui eu trouxe alguns deles, vocês podem ver ali pelos títulozinhos, que são dos mais diversos temas. Tem outros, inclusive, que eu não consegui colocar aí. Mas, enfim, ela fala de diversos temas, mas principalmente sobre americanismo e acaba falando também sobre feminismo negro. Eu trouxe uma questão sobre a Lélia Gonzalez e a Angela Davis, que elas se conheceram, eram amigas, trocavam alguns textos e alguns conhecimentos também, mas que a Angela Davis, a última vez que ela veio no Brasil, não sei se foi 18 ou 19, na Bahia, ela fez uma fala onde ela falou essa seguinte frase: acho que aprendi mais com Lélia Gonzalez do que poderão aprender comigo. E para mim, quando ouvi essa frase antes, assim, mas depois eu vi no documentário do Emicida, que também aparece, e me chamou muita atenção isso e dá uma até certa vergonha, porque a gente acaba realmente lendo escritoras que são importantíssimas, negras, dos Estados Unidos, de outros países, a gente acaba não reconhecendo o que a gente tem aqui no Brasil, que é a Lélia Gonzalez. E é isso realmente que a Angela Davis está colocando ali. Vocês podem aprender mais do que a Lélia Gonzalez aqui pertinho de vocês, com esse conhecimento todo que ela tem, com o que ela deixou, do que comigo, que estou em outro lugar, outra realidade, que ainda reitero, é importante. Mas dá visibilidade para a Lélia Gonzalez, é isso que ela faz com essa fala, é isso que a gente deve fazer também ao montar as nossas aulas, ao ler alguma coisa, ao escolher o que a gente vai começar a ler, a ver essas teóricas feministas negras que a gente tem aqui dentro do Brasil propriamente, e não ficar olhando tanto para os Estados Unidos, que tem ótimas, mas enfim, dessa visibilidade maior. Eu botei mais que Amiga Friends. Tem a fotinhos das duas ali, acho que essa foto era da década de 80. Aqui tem uma frase que é da Sueli Carneiro, que é outra importante intelectual negra do Brasil, que a gente merece ser lida, merece que a gente preste atenção nos trabalhos dela também. Sueli Carneiro, anotem aí. Então, o que ela fala da Lélia? Mas o que a Lélia sabia? Sabia conceituar e formular a contradição específica de ser mulher negra. A questão de como a desigualdade, o racismo e a discriminação produziam a nossa realidade de exclusão e diferenciavam a nossa seção social em relação à das mulheres brancas. E a Lélia tinha uma coisa maravilhosa, ela conseguia positivar todas aquelas coisas com as quais nós éramos estigmatizadas. Então, no segundo texto, principalmente, ela fala desse estigma, desse estereótipo sobre a mulher negra, então ela consegue positivar algumas dessas coisas, e isso também é importante para compreender essa obra da Lélia e todos os textos e todas as coisas que ela tem a contribuir com a gente. E essa fala, essa escrita da Sueli Carneiro é bem importante, porque realmente nesses 3 pilares da desigualdade, do racismo e da discriminação. Então, a Lélia consegue escrever sobre tudo isso, consegue pontuar as questões específicas que perpassam a vida das mulheres negras, não só na década que ela está escrevendo, 70, 80, mas também até hoje a gente consegue identificar algumas dessas coisas. Aqui eu falo um pouco sobre a escrita da Lélia, que ela chama, né, do português, que seria a africanização do português. Mas além disso, eu queria que vocês prestassem atenção também na forma que ela escreve. E não naquele artigo em específico, mas em outros dela, ela escreve de uma forma muito mais leve, não daquela forma que a gente está acostumada, sabe? É uma forma muito mais simples e ela fala de coisas que a gente até já sabe, às vezes, que parecem ser banais, que a gente já ouviu falar lá quando era criança, mas que, para a época, para o público que ela está falando, parecia muito inovador. Eu acho que essa escrita dela, essa facilidade que ela tinha de escrever e de passar o conhecimento,
Eu acho que foi o que mais me conquistou realmente quando eu conheci ela, quando eu conheci a obra, quando eu conheci os textos, os artigos. Então, é isso que eu queria chamar a atenção. E para o português, que ela chama dessa mistura, que ela cita algumas palavras, inclusive no segundo artigo, que é essa troca do R com L, e algumas palavras que são africanas, trazidas do português, e que muitas vezes, quando algumas pessoas falam errado, há uma certa questão de julgamento, mas ela comenta que é algo que nasceu também aqui no Brasil, essas palavras trocadas e essas novas palavras que são criadas também. Aqui, a causa feminismo feminista e seus avanços, no primeiro texto dela, aquele que ela mesma escreve, ela fala sobre isso, sobre como a causa feminista foi importante, a causa feminista que ela está falando do feminismo, que seria o branco, teve seus avanços, então ela acaba reconhecendo um pouco disso, não joga totalmente fora, mas ela acaba comentando um pouco como acontece esse esquecimento da questão racial, realmente, sobre esse recorte sobre as mulheres negras. Então, ali no texto, ela acaba definindo o que seria um certo feminismo, mas ela também acaba se perguntando do porquê desse esquecimento dessa questão racial, e ela traz algumas definições, e eu prestei atenção e trouxe aqui, principalmente a questão do infante, que seria dos negros infantilizarem a fala, dos brancos infantilizarem a fala dos negros em vários sentidos, de quererem falar pela gente. E tem um texto da Lélia também, que agora eu não lembro o nome, mas posso colocar depois ali, mas que ela começa citando, contando uma historinha que seria de alguns negros irem numa conferência que tinham sido convidada por brancos, e estavam todos os brancos sentados numa mesa, os negros chegaram depois, e os brancos falaram para eles sentarem, mas não tinha mais espaço na mesa, então eles tinham que sentar atrás. E ela fala, a pessoa que está contando o texto, que é uma historinha, né? Que tinha sim espaço na mesa, eles não colocaram porque não quiseram. E foram sentar atrás e os brancos estavam falando sobre pesquisa sobre negritude, sobre mulheres negras, sobre várias outras coisas, mas eles mesmos falando, não querendo ouvir as pessoas negras que estavam ali presentes, que também faziam parte daquela maioria. E em algum momento, uma mulher negra se coloca em pé e questiona e fala sobre o que eles estão fazendo, quão errado aquilo, que eles não estão sendo escutados, e todo mundo fica apavorado, os outros negros também se revoltam com aquela situação, e aquela reunião, aquela questão ali, aquela conferência vira um furdunço, porque os negros acabaram atrapalhando tudo aquilo. Mas o moral, mais ou menos, dessa história é a questão de convidarem pessoas negras, mas muitas vezes estão falando pela gente, não deixam a gente se posicionar, não deixam a gente falar. E vocês devem ver em outros lugares, ou já viram em algum outro momento, algumas mesas de conferência também que somente tem pessoas brancas falando sobre pessoas negras, e também tem a questão do lugar de fala, como a gente já comentou em outra aula, que é um conceito que foi deturpado. Ninguém está dizendo que pessoas brancas não podem estudar sobre pessoas negras, não é nada disso. Mas é que tem negros estudando sobre nós mesmos. E por que não colocar, quando fazer uma conferência, não pesquisar, não ver quais são os negros que estão estudando e colocar ali para ter nem que seja uma representatividade, para ter uma pessoa falando sobre isso. Então, quando eu vejo, Tayane, vendo pessoas brancas falando sobre negritude, várias pessoas brancas, numa conferência, em algum outro lugar, eu fico pensando que a gente ainda está nessa categoria de infante, como se a gente não pudesse falar por nós mesmos, não tivesse até essa capacidade, ou as pessoas não conhecem, porque eu acho que não conhecer é uma coisa já que entra em outro lugar, porque dificilmente não se conhece, ainda mais agora com a internet, pode pesquisar esses intelectuais negros, então acho difícil não conhecer para convidar para um evento. Eu acho que é importante a gente perceber essa paridade de gênero, mas também racial quando for construir algo. Eu não sei se tem alguém aqui que participou da construção do CONEP também, mas o CONEP é um evento feito por alunos, e a gente, todo o tempo que a gente sentou, fazia várias reuniões, a gente fazia essa paridade de gênero e paridade racial, porque ainda mais nas questões, quando eram questões raciais, alguma conferência que ia ser essa temática, porque a gente não queria que tivesse só pessoas brancas falando sobre negros, só homens falando sobre mulheres. Então, isso é importante na construção de qualquer evento. A gente deve pautar e deve ver todas essas questões. Aqui também tem a exclusão e opressão até nos movimentos negros. E isso é algo que ela fala também no texto que falam sobre ela, no segundo e no primeiro, que vocês podem identificar.
E quando a gente fala exclusão e opressão dos movimentos negros, a gente está falando de homens negros, desse sexismo que existe no movimento dos movimentos negros, e de como homens negros também podem ser machistas. E daí esse é um certo problema que eu tenho com a outra vertente, no caso do mulherismo africana, porque parece que essa vertente acaba não pegando tanto esse machismo, que também perpassa os homens negros, por, enfim, toda essa vivência. Eles reproduzem essas práticas sexistas do patriarcado dominante e tratam de excluir muitas mulheres de decisões. E a Bell Hooks fala disso muito nos livros dela, principalmente no livro Eu Não Sou uma Mulher, e a Lélia também comenta disso nesses artigos, de como esses homens negros também podem ser machistas e nos excluir de diversas decisões do movimento. E eu assisti uma série, eu acho que foi ano passado, não lembro em qual momento, mas tá na segunda temporada, que é The Umbrella Academy, que é uma série derivada de uns quadrinhos, que são bem conhecidos nos Estados Unidos. E na segunda temporada, uma questão de volta no tempo, uma coisa muito louca lá. Mas era década de 60, a gente tem uma protagonista negra, que ela tá fazendo parte daqueles movimentos pelos direitos civis. E ela faz parte da construção das passeatas e tudo mais. Só que quando ela tá querendo pautar alguma coisa nessa série, quando ela quer falar algo, ela sempre é interrompida, ela nunca tem a opinião dela validada por outros homens negros que também estão construindo. Então, se a gente pode achar, estamos aqui entre os nossos, estamos debatendo algo que vai nos ajudar, vai ajudar nossos filhos, vai ajudar toda a nossa comunidade, então eu posso dar uma opinião e você é completamente validada. Mas na série, e é representada, eu sei, mas a gente sabe que na vida real, pelas outras escritoras que passaram por isso, a gente pode perceber que isso aconteceu também na vida real. Mulheres negras foram muitas vezes silenciadas dentro do próprio movimento, onde elas acharam que teria uma certa voz. Então, de perceber que sexismo também perpassa os homens brancos, mas também perpassa os homens negros, a gente debater isso sem nenhum problema de reconhecer todas essas questões também e não ver como também, é polêmico homens negros serem machistas. Não, a gente debater isso com naturalidade para desconstruir esse tipo de coisa. Agora, as palavras desconstrução e privilégio, esse monte de coisa, eu tô tomando um certo ranço já, por causa do BBB também, que não para de ser falada. Tem o segundo textinho. Eu esqueci do nome da... Depois, se alguém puder colocar aí o texto da mulher que escreveu esse texto sobre o pensamento da Lélia Gonzalez, que eu acabei me esquecendo de anotar aqui. Sei que ela é professora de alguma universidade na Bahia. Ela tem várias obras, eu dei uma piscadinha sobre ela, tem várias obras sobre o pensamento da Lélia Gonzalez, mas também sobre mulheres negras, sobre feminismo negro. Enfim, ela é bem importante. E aqui tem 5 bases que ela vai, os subtítulos do texto, que eu não vou esgotar todos eles, não tem nem condições, é bastante coisa mesmo. A Iana aqui é a Cláudia Pons. Uhum. Obrigada. Ela, então, essas são as divisões, e como eu disse, não vai dar para esgotar todo esse debate. Se faltar alguma coisa, vocês coloquem depois no final, porque eu quis destacar bastante essa aqui que está no meio, que é a objetificação das mulheres negras, que eu fiz os slides separados depois. Mas a gente vai comentando e debatendo também, se vocês acharem necessários. E eu esqueci de comentar também que a Lélia, ela debate, ela refletia para além das mulheres negras. Ela pensava também muito nos escritos dela sobre mulheres indígenas, pensando aqui em contexto de Brasil. Então é importante destacar isso também. E nesse segundo texto, a autora começa, faz uma abertura, mas ela cita a Glória Anzaldúa. Acho que eu escrevi errado ali. Mas ela é uma intelectual, uma autora ticana, que também é muito importante, não sei se vocês conhecem, eu conheci há pouco tempo, realmente, e me indicaram essa carta, que é uma carta que ela escreve, falando em línguas, uma carta para as mulheres escritoras do terceiro mundo, e é muito interessante, é muito bonito a escrita dela, porque ela escreve como se fosse um diário, falando para essas mulheres escritoras do terceiro mundo, realmente, comentando as dificuldades, dos acertos, das dúvidas, colocando até angústias dela. Então é uma escrita muito bonita, muito legal, bem importante de se reconhecer, e é uma das autoras que é citada também. Sobre o pensamento da Lélia construído em contato com outras localidades. Então, pensar um pouco na abertura de horizontes que a Lélia tinha para essas escritas delas, que permitiu uma certa troca desse pensamento globalizado. Ela não debatia só com autoras que estavam falando aqui do Brasil,
debatia com outros autores, também não só dos Estados Unidos, de onde sairia o pensamento, né? De outros lugares, do México, de outros lugares aqui da América Latina também. Pensar nessa globalização do pensamento construído, eu fico pensando hoje em dia, sabe, quanto alguns livros de mulheres negras, principalmente, são traduzidos de uma forma muito tardia. E a gente tem contato com essas obras e parece que fica um pouco atrasado. Quem não sabe inglês, quem não sabe espanhol, parece que esse conhecimento fica até um pouco atrasado para chegar nas nossas obras. E eu cito aqui os livros da Bell Hooks, que alguns ainda não foram traduzidos, da Angela Davis, né, Gênero, Raça e Classe, entre outros artigos e livros. A Patricia Hill Collins é outra pesquisadora muito importante que não foi traduzida todas as obras, só um livro dela, se não me engano, está traduzido, e foi ano passado, assim. E a Grada Quilomba também, que tem um estudo muito importante e que foi traduzido há pouquíssimo tempo. A gente fica se perguntando, né, por que essa demora na tradução? Porque a gente sabe que são estudos que estão sendo feitos no Brasil, que tem espaço, que vai ter venda, porque esses livros chegam na Amazon, principalmente, né, que é onde mais se compra livro, em outros lugares, e sai rapidamente. Então, a gente sabe que tem um mercado e, na verdade, agora, ao perceber que tem esse mercado e que as traduções estão sendo feitas de forma mais rápida, mas demorou um grande tempo, então isso pode atrasar um pouquinho esse debate, mas ele está acontecendo, isso é importante se pontuar. Mas eu não sei se vocês já pensaram sobre isso também, se quiserem comentar depois, sobre quão é tardio essas traduções de livros, sabe? Eu sei que não acontece só com esses livros de mulheres negras e teóricas negras, acontece com outros também, mas uma coisa que eu fico pensando, parece que é maior, sabe, sobre essas intelectuais. E uma das coisas também que a Lélia comenta é sobre democracia racial, e eu coloquei ali em ponto de interrogação, que ela comenta democracia racial como completamente uma mentira. Ali tem um debate um pouco com o Fanon, de como algumas questões raciais acabam afetando o psicológico das pessoas negras, e o quanto esse mito da democracia racial, ela diz que acabou prejudicando muito o debate aqui no Brasil e acaba ainda prejudicando o debate racial no Brasil. E mais uma vez, parece a louca do BBB, mas mais uma vez esse é um debate que está acontecendo dentro do Big Brother, quando um dos participantes do Projota acabou fazendo um discurso que parecia que beneficiava, que falava bem dessa democracia. Então a gente vai para o Twitter e vê que esses debates estão acontecendo nesse momento, porque é trazer o Brasil como um país harmônico, como aquela questão das 3 raças, então não existe racismo, não existe preconceito, porque somos todos iguais, todo mundo tem um pouquinho da raça negra, da raça indígena, da raça branca, então somos todos iguais. As pessoas falam exatamente isso, e para justificar, né, diversos casos de racismo, para negar o racismo, inclusive, para dizer que ele não existe, que é balela, porque somos todos iguais e que vivemos toda uma democracia. E a Lélia comenta o quanto isso foi prejudicial, e realmente esse discurso é prejudicial para a gente, inclusive, avançar no debate. Hoje em dia, não era nem para a gente estar comentando sobre isso, nem falar de democracia racial, porque óbvio que ela não existe, sendo que ontem uma criança negra, mais uma vez, de 5 anos, foi assassinada em uma operação militar no Rio de Janeiro, numa favela do Rio de Janeiro. Então, não é coincidência, não é a primeira vez, isso acontece direto. Então, como a gente vai estar falando de democracia racial no Brasil, sendo que a gente tem esse e outros inúmeros casos de morte, assassinato de jovens e de crianças negras, e de tantas injustiças que a gente vê todo dia na televisão, a gente abre qualquer noticiário, a gente percebe esse tipo de coisa. Então, a Lélia fala tão fortemente sobre isso lá na década de 80, falando de democracia racial. Eu fico pensando que até hoje a gente tem que estar batendo nessa tecla e falando sobre isso, porque parece que a gente avança um pouquinho e volta para trás, avança e volta. E eu acho que é importante pontuar isso, ler mais sobre o que a Lélia fala sobre democracia racial, para a gente conseguir fazer esses paralelos com o que a gente vive no presente. Dá sim uma tristeza de ver que algumas coisas no debate ainda não avançaram, porque, né, são 30 anos, é um tempo considerável, se for pensar, 30, 20 e poucos anos, mas, enfim, é mais ou menos isso, é um desabafo também dessa questão da democracia racial, da miscigenação, da assimilação. Só pontuar que a gente não é um país harmônico, como tanto se quer vender, como tanto se fala, né? Aqui, agora chegou uma parte até que eu curti fazer, que é algo que eu presto bastante atenção, assim, que me chama realmente atenção, que ela comenta no segundo artigo dela,
que são as representações negativas das mulheres negras, fruto do racismo e sexismo. Então, eu acho que todo mundo aqui, praticamente, acaba consumindo televisão, por série, filme, essas coisas, e acaba percebendo o que a Lélia acabou citando e falando nos textos delas, e o que a Cláudia Pons também acabou pontuando, que é essa representação e estereótipo das mulheres negras como mulata, doméstica e mãe preta. E o que a Lélia consegue fazer é conceituar essas três representações e também positivar, principalmente uma delas, que eu vou falar sobre. Mas eu acho que é isso, a gente tem que pegar o sentido, o significado das palavras e ver o que eles significam hoje no presente. E a Lélia fez isso muito bem, e como eu disse, ela escreveu, refletiu sobre isso há um certo tempo atrás, né? E hoje a gente tem outras representações, tem outros modos de ver, a gente percebe que a mudança ainda é muito, eu considero até muito pequena. Aqui eu coloquei até em ordem também algumas mulheres que fazem parte da teledramaturgia, de novelas, de séries, e eu vou explicando aos poucos cada uma delas. E antes disso, na verdade, eu indico esse livro, que é outro livro que tá, acho que 40 e poucos reais na Amazon, que é Imagens de Controle, um conceito do pensamento de Patricia Hill Collins, e a autora, a Cláudia, fala no texto desse conceito de imagens de controle sobre as mulheres negras, e a Winnie Bueno, que é a escritora desse livro, eu acho que é o mestrado dela, se eu não me engano, esse livro, que ela comenta, ela pensa sobre Patricia Hill Collins e sobre esse conceito. Enfim, esse livro tem algumas imagens para a gente pensar um pouco sobre como essas mulheres negras realmente são estereotipadas e como elas são faladas e mostradas na TV e em outros lugares. É um livro muito importante para a gente pensar sobre isso, realmente. Então, sobre o termo ali mulata, nas palavras ali do texto, mulata é crioula, ou seja, negra nascida no Brasil, não importando as construções baseadas nos diferentes tons de pele. E ali eu trouxe uma das personagens de uma das últimas novelas das 7 da Globo, e que é Verão 90, se não me engano, que é uma novela que passava na década de 90. E essa seria a representação da mulata que eles trazem, que presta muita atenção também no corpo dela, na sedução que ela tinha sobre os homens, principalmente homens brancos. Não sei se alguém assistiu essa novela para falar melhor sobre também. Eu assisti muito pouco, assim. E, enfim, essa representação, que é essa atriz, o nome dela é Dandara. E, enfim, essa é a representação da mulata que a gente tem. E a Lélia fala em outros textos muito do carnaval e como essas mulheres aparecem no carnaval, né? Sempre com aquelas roupas curtas, ou se não nuas, esse tipo de coisa. E a questão do carnaval dá até a entender, em algum sentido, que a Lélia não curte muito, sabe? O carnaval, por mais que seja faça muita parte da cultura dos negros, ela parece não curtir, pelo que eu interpretei nos outros textos dela, mas, ou talvez não seja tanto não curtir, mas o que ele representa, o que ele representa principalmente para as mulheres negras, quando tem esse corpo exposto, quando as pessoas vão para o carnaval, prestam atenção no carnaval somente por causa das mulheres negras, né? E na Globo, inclusive, a gente tinha até pouco tempo a Globeleza, que passava os comerciais em qualquer horário, e a Globeleza era totalmente, basicamente nua, só pintada com algumas coisas. E nos últimos anos aconteceu a mudança, que ela foi vestida com algumas roupas que aparecem um pouco menos, sabe, do corpo. Então a gente tem que pensar, problematizar um pouquinho também sobre essa questão da mulata, que muitas mulheres negras ainda são chamadas, né, em vez de chamar de mulheres negras, ainda são chamadas de mulatas, mulatos, homens também tem essa denominação, mas que é algo que hoje a gente considera como pejorativo. E tem a questão da doméstica, e ali eu trouxe mais uma figura de uma empregada, que é essa que está aqui no meio, que é empregada de Laço de Família, que é a Zilda, já fala um pouquinho mais sobre ela. Não sei se vocês estão olhando Laço de Família, mas ela está repetindo agora. E, enfim, quase todo mundo tem aula, dificilmente tem tempinho para olhar. Mas, enfim, sobre ali no texto doméstica. É a permanência das atribuições vinculadas ao período escravista e ao exercício de funções vinculadas à Casa Grande, incluindo a exposição à violência sexual. Então, ela comenta sobre essas domésticas, a gente percebe isso na literatura, em vários outros lugares, não somente como função da casa, de arrumar, de cuidar dos filhos, mas também exposta à violência sexual, principalmente dos patrões.
E a gente percebe isso de um certo resquício da escravidão, das mulheres escravizadas que passavam por isso também, por esse abuso sexual, né? Isso é algo que a Lélia colocou, que é, de certa forma, uma certa continuidade dessas questões. Eu não coloquei aqui nos slides, mas eu não sei se vocês conhecem que no Instagram tem um menino, não é um homem, o Leandro alguma coisa. Depois eu saio daqui e coloco o link rapidinho para vocês, que ele faz algumas charges, algumas ilustrações que são bem interessantes para a gente refletir sobre esse lugar da doméstica. Ele conta umas historinhas através delas, é tipo como se fosse um livrinho, só que ele faz por Instagram. E se alguém conhecer e quiser colocar o link aí já, é bem interessante para a gente perceber. Ele desenha e outra mulher negra ajuda ele a escrever essas histórias que são reais, a gente sabe que acontecem muito, e principalmente sobrevivência dessas domésticas, e é bem interessante. Sobre a figura da mãe preta, eu coloquei ali também outra imagem, que ela representa o esperado da mulher negra pela sociedade branca e não, peraí, voltando um pouquinho à doméstica ali, eu queria ainda falar um pouquinho mais sobre a figura que está ali no meio, que é a Zilda, que faz parte do Laço de Família. Pra quem não conhece, uma novela que é cheia de gente branca, rica, do Leblon, que, enfim, é totalmente nessa onda, assim. E hoje em dia, essa novela está passando 20 anos depois, e o pessoal está problematizando essa novela, principalmente o papel da empregada ali. Porque a Zilda é uma empregada que não é escutada, é uma empregada que também serve de um certo alívio cômico, que fala, não tem tantas falas assim, quando tem realmente esse nível cômico, que é ignorada, que é maltratada pela patroa, que é interpretada pela Vera Fischer. Então a gente percebe essa figura da Zilda, mas também de outras domésticas que fazem parte desse meio. Só para citar algo nas novelas, caso alguém conheça. Voltando para a Mãe Preta ali, que ela representa o esperado da mulher negra pela cidade branca e classe média. Resignação, passividade diante das situações de violência e opressão. Então, com certeza, vocês já conhecem a tia Anastácia, conhecem outras mulheres que são representadas, principalmente da época da escravidão, que são essas mulheres que geralmente são mulheres mais gordas, que são representadas mulheres gordas, que são supersticiosas, também tem um certo alívio cômico, e que são cozinheiras de mão cheia, fazem altas comidas e cuidam das crianças e são bem-humoradas. Elas servem assim a família com muita alegria e muito prazer. E é aquela questão, né? Que são quase da família, mas é aquela coisa, é quase, né? Não é totalmente. E essa imagem que, de certa forma, a Lélia Gonzalez quer positivar essa questão da mãe preta. E aí que eu cito o livro Kindred, que, como eu disse, foi indicado pela professora Michele, que tem uma das personagens que, enfim, é um livro passado antes da Guerra Civil nos Estados Unidos, né? Contexto da escravidão, então, que uma das personagens, ela é uma mãe preta, basicamente, cozinha, cuida de tudo, de todo o espaço ali. E como é uma questão de viagem no tempo, não quero contar spoiler, mas uma mulher da década de 60 ou 70, acho que é 70, vai para esse período escravista. Então, ela até se questiona que hoje em dia, na verdade, no tempo dela, muita gente ficaria pensando que essa mãe preta seria alguém com privilégio. Ah, ela tá aqui dentro da casa grande, fazendo comida. Ah, por que ela não bota veneno na comida dele? Perguntando coisas assim, né? Que ela podia ter estratégias. Porque o privilégio que ela tinha era de ficar cozinhando dentro da casa, não tinha que ir para fazenda trabalhar, não tinha que colher algodão, não tinha que fazer coisas mais pesadas nesse sentido. E daí ela comenta do movimento negro que talvez julgasse ela desse modo. Só que se for pensar da violência que essa mulher passa também, estando ali dentro daquela casa, e essa do livro, por exemplo, ela teve todos os filhos vendidos. Teve os filhos, eles foram vendidos. Ela perdeu basicamente todos os filhos dela para esse período. E mesmo assim, muita gente julgaria ela por ela estar ali como se fosse feliz naquele espaço. A picar no mato patrão, botar veneno na comida. Porque aquela do livro sabia que eles poderiam ir para a mão de um patrão ainda pior, que fosse vender as outras pessoas e fosse ainda pior para eles. Então são muitas coisas, e é muito fácil para a gente realmente julgar, né, essas mulheres de tempos atrás que viviam de uma certa forma, não chamaria confortável, mas é o que alguns pensariam. E elas passam realmente por vários períodos de violência e muita opressão, mas tendo que viver daquele modo,
porque não é simplesmente romper ecossistema, não é simplesmente fugir, sair daquele lugar. Tem muita mais coisa envolvida do que a gente pode sequer imaginar, eu pelo menos considero. Então, esses são os 3 que a Lélia cita, o texto fala um pouquinho sobre eles, e para a gente pensar um pouquinho também nessas imagens de controle, do que a gente consome também na TV, do que a gente vê, e do que a gente considera, né? Que a gente considera uma mulata, uma doméstica, uma mãe preta, para a gente refletir um pouquinho sobre essas representações que são negativas e que são, em grande parte, estereotipadas pela mídia e a mídia acaba moldando dessa forma o nosso pensamento. E mais uma vez indico ali o livro, indico para vocês lerem Winnie Buena, Patricia Hill Collins e outras mulheres que pensam sobre isso. E agora, já estou quase finalizando, eu trouxe 2 exemplos de imagens. Os dados móveis. Eu trouxe 2 exemplos de imagens de controle aqui, que não está no texto, mas que eu acho importante pontuar. E aí eu quero que vocês escrevam ou falem o que vocês veem nessa primeira imagem. Se escreverem, a senhora comenta daí, prof.